Perfeito. Então, mais uma vez, bom dia, William. Tô gravando aqui já. Tá conseguindo ver aí a minha janela? Começando aí com a Wikipédia. Tá tranquilo? Me dá um ok aí no chat. Está compartilhando legal aí o desktop. Perfeito. Então, pessoal, para quem está assistindo aí com a aula gravada, vale frisar que o nosso encontro acontece de segunda, quarta e sexta-feira, das 7 horas da manhã às 9. Então, assim, esforçar um pouquinho aí, que é legal participar ao vivo, né? Mas eu sei que grande maioria das pessoas que adquiriram aí o treinamento me informaram já que assistiriam mais as aulas gravadas, porque não teriam tanta disponibilidade pelo período da manhã. Mas quem tiver disponibilidade é bacana assistir aqui ao vivo. Apesar que mesmo se não tiver ninguém, eu vou gravar todos os dias as aulas, porque vocês vão assistir depois elas quando ela está sendo gravada, né? Então toda a aula nossa ela é gravada. Esse ambiente que a gente utiliza, esse ambiente para que aconteça esse treinamento, ele é patrocinado pela escola Linux Force, em parceria com a gente, das certificações.net.br. Eu também sou instrutor da Linux Force, de um pacote de treinamento que são 3 treinamentos que eles oferecem, que vai do básico ao avançado. Então é um treinamento muito mais avançado do que esse que a gente vai ministrar. Apesar que nosso treinamento nós vamos falar de tudo, mas um pouco, né? Desculpa. Então esse treinamento eles oferecem, a gente vai mais passo a passo, é um treinamento bem mais demorado, bem mais prolongado, e depois ao final desse curso, quem tiver interesse em se especializar em engenharia de software, porque você acaba se formando mais na área de engenharia de sistemas operacionais Linux, aí conversa comigo que eu consigo o encaixe para vocês aí a um preço muito melhor. Bom, mas enfim, isso é outro caso. Agora continuando o nosso treinamento, ou melhor, começando, né? Peço desculpa um pouquinho para vocês, estou meio rouco. Vocês vão estar assistindo o vídeo aí. Não tem como editar, né? Então é uma aula ao vivo, o que é bem bacana porque a gente vai vendo os erros e vai aprendendo de uma maneira mais ampla, vendo na prática tudo que está acontecendo. Então, primeiro, vamos começar aí do princípio da história do Linux. Lembrando que quem tiver online aqui, no caso estou com ele aqui online, pode ir tirando as dúvidas aí quando quiser pelo chat, porque eu estou gravando o chat também. E assim quem estiver assistindo vai poder ver as dúvidas e tal que os alunos estão tendo. História do Linux, né? Antes de tudo, explicar que o Linux, quando a gente fala de Linux, Linux é o kernel do sistema operacional. Tá? Então, as pessoas costumam dizer que o correto é a gente chamar de GNU Linux e não somente de Linux. Tá? Mas aí nós vamos entrar nessas questões, mas para a parte filosófica da coisa. O Linux ele começou em 91, estou abrindo aqui a página da Wikipédia sobre a história do Linux. Ele começou em 91, que era um projeto pessoal de Linus Torvalds, que era um estudante de ciência da computação na Universidade de Helsinki, que tem a foto aqui de Linus Torvalds. E Linus Torvalds pegou o código do Minix. O Minix era um sistema operacional, né, um kernel. Que é o kernel? Ele é um software que ele faz a gestão dos discos, então ele faz o seu HD funcionar. William falhou o áudio, tá tudo normal? Então o kernel, que o kernel faz? Ele faz a gestão dos discos, então faz o seu HD funcionar, ele faz o gerenciamento das memórias, então para a memória ficar legal, né, no sistema, ele faz todo o gerenciamento de hardware. Então o kernel é isso, ele faz o gerenciamento do hardware do seu computador. E existia um sistema operacional criado por Andrew Turnbull que se chamava Minix. Vou até abrir aqui o link aqui da Wikipedia. Muito bem. O Minix é um sistema operacional que era baseado em Unix. O criador dele, Andrew Turnbull,
Ele pegou esse código, ele queria explicar, né, ele era professor universitário, queria explicar como funcionavam os sistemas operacionais, né, e ele escreveu um código baseado em Unix, só que um código livre. Ele escreveu um livro. E se você pegasse, o cara era tão bom que aquele texto do livro, o código-fonte do livro, ao compilar aquelas páginas que ele dedicou a escrever o funcionamento do sistema operacional, se você compilava aquele código, você tinha um sistema operacional, que era o Minix. E Linus Torvalds, estudando esse código desse sistema Minix, ele fez o que ele chamou de Minix melhor do que Minix. Então, no ano de 1992, ele lançou na Usenet, que seria a internet de hoje, né? Ele lançou num canal, como se fosse um fórum, uma informação que ele estava desenvolvendo um kernel e tudo mais, e que ele precisava de ajuda das pessoas. Só que antes disso, antes de 1992, né, nos Estados Unidos, ele estava na Finlândia. Lá nos Estados Unidos, tinha um cara chamado Richard Stallman, que ele, no ano de 1985, ele começou um projeto de um sistema operacional chamado GNU. Eu joguei no chat, chamado GNU. Que na verdade, GNU significava GNU is not Unix. Ou seja, GNU não é Unix, porque o sistema dele também se baseava no sistema operacional Unix. Unix é um sistema operacional que é proprietário, ele pertence a um consórcio de empresas e ele era, nessa época de 85, ele era o top dos sistemas operacionais porque rodava em servidores e tudo mais. Então, ele começou a desenvolver um sistema, a ideia dele, né, em 1985, era criar um sistema operacional baseado em Unix, né, que fosse compatível com os softwares criados para Unix até então, porém, que fosse de código-fonte livre, onde as pessoas pudessem compartilhar, melhorar e etc e tal. Mas ele criou vários softwares, programas, aplicações, como compiladores e tal. Só que esses softwares eles funcionavam sobre o Unix. Eram softwares livres já, mas funcionavam sobre o Unix. E ele foi ganhando adeptos, né, ao sistema GNU, só que as pessoas desenvolviam ainda aplicações. E ninguém tinha parado para desenvolver um kernel. Tá? Até começou-se um projeto de um kernel chamado Hurd, no caso para o GNU. Porém que até hoje ele não é funcional. E aí, no ano de 1992, Linus Torvalds lançou, né, na Usenet e logo aquilo foi absorvido para a Fundação do Software Livre, que era a fundação de Richard Stallman, que já estava forte no ano de 92. E Linus Torvalds registrou esse software com a licença GPL, né, que é uma licença de público geral, que essa licença GPL, ela diz o seguinte: essa licença GPL ela é mantida pela questão jurídica, ela tem apoio do jurídico da Fundação do Software Livre, que é a fundação criada por Richard Stallman, tá? Tô jogando aí no chat, que é a Fundação do Software Livre, FSF, Free Software Foundation, e essa fundação, ela criou esse apoio jurídico e criou essa licença chamada GPL. Essa licença GPL, ela diz o seguinte: quando você tem um software livre, ele tem que ter 4 liberdades básicas: de usar, modificar, redistribuir, tá? E aperfeiçoar o programa de acordo com o que você desejar. E aí, você, quando licencia seu software em GPL, você tem o apoio da Fundação de Software Livre, porque se caso alguém pegar aquele software que você criou em software livre, patentear aquele software, você vai ter um apoio jurídico para entrar com uma ação e etc e tal. Ou seja, uma vez que um software ele é um software livre, ele tem que sempre continuar sendo um software livre. Por exemplo, o Linux, como ele foi registrado com a licença GPL, nunca, nem mesmo o Linus Torvalds hoje consegue dizer: olha, a partir de hoje meu software é proprietário. Nem mesmo ele tem esse poder, porque uma vez sendo software livre, vai ser sempre software livre, tá? E aí, as pessoas, por causa disso, dizem que o correto é nós chamarmos o sistema operacional de GNU Linux, porque assim nós vamos estar valorizando, homenageando, né,
o projeto GNU, que antecede o kernel Linux. O kernel veio para complementar. Porém, desde 92 para cá, sim, 98, mais especificamente 98, quando se lançou-se uma nova filosofia chamada Open Source, o Linux vem se criando, né, vem se desenvolvendo muito mais rápido do que o próprio projeto da Fundação Software Livre. Ou seja, hoje, por exemplo, a gente tem aí o Linux rodando nos Androids, nos smartphones. Então, assim, eu já acredito que caiu em desuso a gente ficar se preocupando tanto com essa questão de filosofia, chamada de GNU Linux, por esse crescimento exponencial ao Linux, e muitos desenvolvedores já nem sequer têm conhecimento do projeto GNU ou desenvolvem, mesmo que tenha, desenvolvem software pensando no projeto GNU, mas sim estão trabalhando, desenvolvendo coisas para Linux, né? Então hoje, quando a gente fala de distribuição de GNU Linux, é que seria assim, programas desenvolvidos a priori para o GNU e hoje aclopados ao Linux. Mas o Android, por exemplo, eu não posso chamar de uma distribuição GNU Linux, porque ali sempre foi o foco Linux, que é o kernel, e aplicações ali do Google e etc e tal. Então hoje eu costumo chamar de Linux apenas, e eu chamo o sistema operacional inteiro de GNU Linux, até porque daria muito trabalho citar o nome completo, eu teria que chamar, por exemplo, GNU Linux Debian, né? Só que aí eu não estaria também dando crédito a centenas e centenas de aplicativos que estão lá dentro, então acho isso uma besteira filosófica, né? Porque eu lá dentro eu tenho LibreOffice, eu tenho GIMP, eu tenho um monte de coisa, eu tenho software que foi criado somente para Linux, então eu ia ter que falar GNU Linux, Debian, Apache, LibreOffice, etc e tal. Então, chamamos o sistema completo de Linux. É até mais simples de dizer, as pessoas vão entender melhor. E em 98 começou-se essa ideia de Open Source, que a tradução de Open Source é código fonte aberto, tá? Ou OSI aí, né? Que é a organização que rege, que é a Open Source Initiative. E esse modelo, ele é mais comercial, porque o nome Free Software, né, se você pega o nome Free Software, a tradução de Free Software pode ser tanto para software grátis como para software livre. Então, se você entrava numa empresa para conversar com o empresário, né, e você tinha que vender essa ideia de suporte, né, levar para ele um modelo de negócios baseado em software livre, era difícil, porque quando ele entendia, né, free software, ele já assimilava com software grátis. E é um nome ruim, né, porque grátis você já pensa em programa que não vai funcionar direito, que é programa cheio de propaganda, né, tudo que é grátis normalmente não presta. Então você já associava com isso, era difícil. E o nome Open Source, ele era melhor, tinha uma venda melhor e tal. Só que isso é o que o modelo Open Source colocou em 98, que foi porque eles se desligaram, né, eram alguns membros da Fundação de Software que se desligou e começou o modelo Open Source. Isso daí foi o ponto. Só que por trás disso ainda tem coisas maiores do que isso. Primeiro porque a Fundação de Software Livre, a maioria desses membros que fundaram o modelo Open Source, é porque não aguentava a filosofia imposta por Richard Stallman, porque o Richard Stallman é totalmente maluco. Ele se preocupa mais, por exemplo, assim, ele tem vários fãs e tal, também já fui fã dele, já entendi a cabeça dele, tentei entender, mas depois, com o passar do tempo, a gente começa a aprender a ampliar um pouco mais os horizontes, principalmente esse mundo comercial que nós estamos. E Richard Stallman, ele na verdade, o maior objetivo dele é acabar com o software proprietário, é eliminar de vez do planeta Terra o software proprietário. Enquanto o modelo open source já quer desenvolver softwares melhores. Então, os caras, eles não estavam preocupados em ficar fazendo palestra, em desenvolver conteúdo para atacar o software proprietário. Eles estavam querendo desenvolver coisas melhores, mais comerciais, entrar no mundo dos negócios. Até porque para ser sustentável, você precisa de dinheiro. Não adianta você querer viver de filosofia e não angariar dinheiro. E para angariar dinheiro, o modelo open source começou a trabalhar. Vamos investir em treinamento, criar um plano de certificação, dar suporte nas empresas, né? Grande empresa, hoje exemplo disso é a Red Hat, uma empresa milionária que atua só com open source.
Então, essas pessoas que saíram da fundação por causa do radicalismo de Richard Stallman, em grande parte, começaram esse projeto que é o OSI, Open Source Initiative. E de 98 para cá vem crescendo exponencialmente, não para de se crescer, as pessoas identificando muito mais esse modelo open source no mundo do que o modelo free software, tá? E os dois servem às vezes para distinguir o mesmo programa, porque, por exemplo, você pega o LibreOffice, ele é um programa free software, as pessoas colocam lá software livre, né? E também ele é open source, porque o open source tem que ter o código-fonte disponível. O open source ele é um pouco mais, digamos, ele recomenda sempre que você utilize software de código aberto e tal, mas ele é um pouco mais flexível quanto à questão de software proprietário. Ele não tem ali o objetivo de acabar. Pelo contrário, a maioria das pessoas que já se aderiram à filosofia do open source desenvolvem, programam, pensando sempre na compatibilidade. Então hoje a gente tem lá, por exemplo, servidor Samba, né, que você é compatível máquinas Windows com Linux e etc e tal, dentro de um ambiente de rede. Então hoje a gente pensa mais na questão de compatibilidade, né, de você conseguir integrar máquinas diferente do seu sistema operacional, o que é muito bacana, tá? Bom, tá tranquilo até aí, o William? Tá tranquilo? Beleza. Bom, o nosso curso ele vai começar através da distribuição Debian. Nós vamos atuar com o Debian a princípio. E por que nós vamos atuar com o Debian? O Debian ele é uma distribuição de Linux, né? Que essa distribuição de Linux ela é mantida por uma comunidade. Então ela não tem uma empresa por trás, são um grupo de desenvolvedores. E ele é hoje um dos sistemas que está em maior uso em servidores, não até no caso do Brasil, eu falando das grandes empresas, mas se a gente for pegar nível mundo, ele não é o que mais utilizado. Então a gente tem lá Red Hat, a gente tem SUSE, Ubuntu hoje, que tem crescido muito, já tá pegando uma boa parte, e depois a gente temos o Debian. Porém, o Debian, eu acredito que para a questão de ensino, para a questão metodológica, ele é o sistema operacional principal. Por quê? Porque ele ainda segue vários padrões, é um sistema simples, mas quando eu digo simples, eu não quero dizer fácil. Ele é simples porque ele ainda usa arquivos de configuração padrão, então você vai instalar um novo disco rígido, você tem um arquivo de configuração padrão lá para fazer essa configuração. Você vai colocar a configuração do GRUB, você tem um arquivo padrão para fazer. Então, ele segue ainda um padrão de arquivos de configuração, que faz com que você entenda e aprenda muito mais como é o funcionamento do sistema operacional como um todo. Tá? Então por isso que nós utilizamos Debian. O Debian ele vai te abrir portas depois para você administrar, por exemplo, um servidor Ubuntu. A diferença, que inclusive o Ubuntu vem baseado em Debian. A diferença vai ser a adaptabilidade só em alguns recursos que aquele sistema operacional, particularidades. Mas o grosso você vai pegar aqui com o Debian. Tá? Debian é também a minha distro de preferência. Eu inclusive estou fazendo esse vídeo agora, essa conferência com o sistema operacional Debian e vou emular ele aqui via VirtualBox. Se você está no Windows, não tem problema algum. O que eu recomendo é que a gente utilize o VirtualBox, indiferente se você está no Windows ou no Linux, para fazer esse treinamento. Por que a máquina virtual? Pela facilidade de você poder fazer um clone dessa máquina, pela facilidade, se caso o sistema venha a ocorrer algum crash, né, devido a alguma configuração errônea que você venha a fazer, você não vai perder sua máquina de produção, você deleta e você tem ali sua máquina virtual. Então sempre para aprender, né, conhecer um sistema operacional, para você aprender a utilizar, hoje a gente tem esse recurso maravilhoso que é o poder virtualizar isso, tá?
Então a gente vai falar também do VirtualBox um pouquinho. Então é um recurso muito interessante. Bom, eu deixei no nosso site, né, da onde você dá acesso aqui a essas aulas, né, nosso ambiente do aluno. Eu deixei lá no ambiente do aluno, no ambiente de aula, o link de download. Deixa eu até compartilhar aqui com vocês. O link de download tá aí para os diversos sistemas operacionais, tanto 64 bits quanto 32 bits. Aí o Debian CD1, né, tem o link direto para download, e também deixei do CentOS, que em alguns momentos possa ser que eu abra o CentOS para mostrar a diferença entre os dois sistemas. No entanto, eu vou focar esse treinamento mais no Debian. Ô William, o áudio tá me retornando aqui que deu algum problema, mas você tá ouvindo aí normal? Tá, beleza. Bom, então o primeiro passo aí, se você não quiser fazer o download direto por ali, quiser conhecer aqui o site do Debian, é você acessar o site do Debian, que é o www.debian.org. E nós vamos fazer só o download do CD1 de instalação, tá? O Debian tem um DVD completo, mas ele tem um CD também. Nós vamos fazer o download do CD de instalação, por quê? Porque a gente praticamente esse curso não vai trabalhar com interface gráfica. A gente vai começar o curso no modo espartano. Então desde o princípio a gente vai trabalhar com ele em modo de linha de comando. Então o local para você fazer download dele: acessou o site Debian.org, você vai vir na opção Obtendo o Debian. Nessa tela Obtendo um Debian, você vai vir na opção Maior de instalação completa. Tá? Ele fala aqui para onde você vai baixar a imagem. Você tem uma pequena imagem de instalação, você vai vir na opção Maior instalação completa. E agora nessa tela que ele abriu, você vai vir na opção Baixar as imagens de CD, DVD usando HTTP, tá? Você pode baixar via BitTorrent também, mas vamos usar aqui um repositório. Nessa etapa, nós vamos vir aqui na opção Estável, ó, imagens oficiais da versão estável. E vamos fazer download aqui, se é MD64 bits ou 386 se é 32 bits, tá? Então já falando um pouquinho aí das versões. O Debian, ele é um sistema bem seguro, porque ele normalmente tem suporte de 5 anos. Então quando você instala aí, você não precisa fazer um upgrade de versão com uma certa frequência. Está constante desenvolvimento. Outra coisa legal no Debian é que o software ele só é considerado estável depois de muito tempo de utilização. Então, em média, aí, até às vezes 3 anos aí desenvolvendo o sistema para ele ser considerado estável. Então, possa ser que você não tenha o último software, as últimas aplicações, né? Então, por exemplo, você instala aqui o Debian, a última versão, essa versão estável, que é o Debian 8. Se você instalar a interface gráfica, o KDE vai vir uma versão bem anterior da versão atual que está hoje. No entanto, você tem uma versão estável. O que a gente procura em servidor é estabilidade. Por isso que eu gosto tanto do Debian. Tá? Então a gente não vai ter aí o software stop que está saindo no momento. Para isso,
se você utiliza em desktop, quer ter os novos recursos gráficos de tudo que está saindo, eu recomendo que você utilize uma distribuição tipo o Fedora, que está sempre com as últimas atualizações, né? No entanto, o Debian é um sistema operacional estável, muito estável, por isso que eu gosto de utilizar ele. E aí nessa opção de CD, você clicando vai abrir aqui, por exemplo, vou pegar os 64 bits, e vou fazer download aqui da imagem do CD1. Só vou precisar do CD1, por quê? Porque eu vou instalar, nós vamos instalar aí o Debian sem interface gráfica, nós não vamos trabalhar com interface gráfica no curso, porque a gente vai sempre se focar indo para o lado profissional da coisa, no modo espartano, já virando administrador de sistema. Então aí nessa tela você vai fazer download dessa imagem .iso. O que vem a ser uma imagem .iso? Ela é um clone, né, de um sistema completo. Então ISO é um formato aí padrão normalmente para imagem de CD e DVD. No caso, quando você fizer o download, vou fechar aqui essa janela, se você utiliza Linux, então abrir aqui a janela do Debian. Se você utiliza Linux, você pode fazer o seguinte, você tem um pendrive, você pode instalar o Debian através de um pendrive na sua máquina. Para isso, eu vou vir aqui no meu desktop, onde eu fiz o download do Debian. Então vou achar aqui onde eu fiz o download do Debian. A gente já vai ver todos esses comandos, tá? Deixa eu só ver aqui onde eu fiz o download do Debian. E nesse caso aqui eu rodaria o comando simples, que é o comando, eu vou jogar aí no chat também, dd espaço if igual o nome da imagem, espaço off barra dev barra sdb. Então você vai instalar aí, fazer um clone dessa imagem ISO para o seu pendrive. Ó, tô copiando aí no chat como ficaria esse comando. Tá? E se alguém tiver alguma dúvida quanto a essa geração, simples assim, eu não preciso instalar nenhum tipo de programa, né? Não preciso instalar programa que... Isso, seria um pendrive bootável. Eu não precisaria instalar, por exemplo, o UnipTBootin ou várias outras aplicações, porque só esse comando já ia me fazer o pendrive bootável de qualquer distribuição de Linux, tá? Não somente do Debian. Então você ia colocar o Debian e só ia editar esse comando, ddif igual o nome do sistema, .iso, espaço off. O barra dev sdb é se seu pendrive está em sdb. Possa ser que seu pendrive esteja em SDC. E você não vai colocar o número da partição, 1 ou 2 aqui, é só a letra, tá? Então pode ser que ele esteja em SDC. Como eu sei isso? Quando você espetar o pendrive, você vai digitar o comando chamado dmesg. E aí ele vai mostrar aqui no final, ele vai mostrar o pendrive, que eu não tenho nenhum pendrive aqui nessa máquina aqui. Ele mostraria, tá? Barra dev alguma coisa aí. Deixa eu ver se eu tenho um pendrive aqui para me colocar, para me mostrar essa saída do comando. Deixa eu ver aqui, acho que eu tenho um pendrive aqui. Ó, encaixei um pendrive aqui na minha máquina. E aí eu vou rodar o comando dmesg. Olha lá. SDB, tá? Ele tem uma partição SDB1, mas eu ignoro. E o que eu quero é isso daqui, ó. Pendrive ataca, encaixei o pendrive e ele foi identificado como SDB. Então se eu fizer esse comando dd if, eu vou gerar uma imagem do Debian. Então se eu vim aqui e fizer, ó, dd if, vou até usar que esse pendrive aqui eu preciso mesmo de um bootável nele. Só que ele vai apagar tudo do pendrive, tá? Já avisando. Quando você faz isso, ele vai remover tudo do pendrive, porque ele faz uma cópia exata da imagem ISO para dentro do pendrive. Ele vai copiar, fazer uma cópia exata. Então ele vai remover tudo. O off barra dev barra sdb. Deu permissão negada porque eu tenho que ser root, tá? Su espaço root, vou pôr minha senha. Ou se no caso eu estou usando o Ubuntu, por exemplo, eu ponho o comando sudo na frente. Porque sempre quando você executa algum comando com esse sudo na frente, significa que você está executando esse comando como root. Tá? Então vamos lá. dd if debian off barra dev sdb. Agora é só esperar, demora um pouco,
tá? É um processo que ele não é rápido, ele demora um pouquinho, então eu vou deixar ele rolando aí para criar o meu pendrive bootável. Enquanto ele está criando aí meu pendrive bootável, eu vou falar um pouquinho do VirtualBox. Então deixa eu abrir aqui uma nova janela aqui. Bom, VirtualBox, o site é www.virtualbox.org. E o VirtualBox é uma ferramenta que ele permite a gente criar máquinas virtuais, né? Instalar novos sistemas operacionais através de virtualização. Então, tem a versão para Windows, para Linux. Para a versão para Windows é simples. Você vai fazer download do VirtualBox e vai fazer instalação aí, next, 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 né? Avançar, avançar, avançar. Durante a instalação do Windows, ele fala se você quer confiar nos drivers da Oracle VirtualBox e tal. Você vai colocar aqui sim e vai fazer a instalação. Então você vai clicar aqui, ó, download. E aí você tem aqui, ó, para Windows, tanto faz se é o Windows 32 bits ou 64 bits. E você faz o download. No caso do Linux, para as distribuições Debian e CentOS, também no Ubuntu, deixa eu voltar aqui. No caso aí das distribuições Debian e Ubuntu, nós podemos utilizar, vou abrir aqui como root, o comando apt-get install VirtualBox. No caso aí do Ubuntu, você colocaria só o sudo na frente, sudo apt-get install VirtualBox, e você vai ter a instalação aí do VirtualBox, tá? Vou fazer uma pergunta aqui, ô William, você tá com o VirtualBox aí instalado? William, tá me ouvindo aí? Você tem o VirtualBox aí instalado na sua máquina? Tá, legal. E já fez download aí do Debian pra gente proceder a instalação? Baixando? Você tá me ouvindo bem aí, tranquilo? Beleza, que bom. Eu vou continuar então o processo de instalação. Eu não recomendo que você faça download agora, né, para não interromper sua conexão. Você vai acompanhando aí comigo e depois vai ficar na aula gravada e depois você procede com a instalação, né? Beleza? Não sei que você tem uma conexão muito boa aí. Então vamos lá. Então depois que você instalou aí o VirtualBox, nós vamos abrir o VirtualBox, né? Então eu vou abrir aqui o VirtualBox. Deixa eu achar meu VirtualBox aqui. Ok. Então eu vou abrir aqui o meu VirtualBox. Dentro dele, a gente vai pegar aqui a opção... deixa eu compartilhar meu desktop todo agora. E aí eu pego a tela toda aqui. Dentro dele aí, eu tenho a opção... Vou jogar aqui. A opção aqui novo, para mim criar um novo
uma nova máquina virtual, tá? Então ignora que eu já tenho um Debian aqui, o seu vai estar vazio, né? Então eu vou criar aqui novo. Ele fala agora para me colocar um nome para esse sistema operacional, né? Um nome aqui. Eu vou chamar ele de Debian certificações NetBR para me saber que é dessa aula. Beleza? Vou clicar aqui em próximo. Vem tamanho da memória. Qual o tamanho da memória que eu vou definir para esse sistema? Então vou definir aqui, eu tenho 6 GB de memória, eu posso definir. Vou deixar aqui antes de 12 mesmo, tá bom? Vou dar um próximo. Disco rígido. Eu vou usar a opção padrão, que é criar o disco rígido virtual agora. E VDMI, opção padrão, tá? Por que essa opção? Porque é dinamicamente alocado. O que isso significa? Que apesar de eu definir ali, ó, que está definido aqui 8 GB, eu vou deixar 8 GB, não vai estar ocupando 8 GB no meu espaço. Ele vai sendo preenchido o tamanho de acordo com o que você vai colocando arquivo aí na máquina virtual. Então não tá de pronto batido aí, pegando 8 GB do seu disco não, tá? Então, vamos lá. Criar. E aí criou a máquina virtual. Ela vai aparecer aí para você, seu Debian. Feito isso, você vai vir em configurações. Fazer as configurações aí que seriam como se fazer a configuração do BIOS do computador, né? E aí você vai vir aqui em sistema, tá? Aqui a ordem de boot, que é como se fosse a BIOS do seu computador. Tá começando aí disquete, eu vou até tirar aqui, desclicar aqui em disquete. Depois vai ler o CD-ROM e depois o HD. Perfeito, vou deixar assim mesmo. E vou vir aqui em monitor, eu posso aumentar a memória de vídeo, ele vem só com 12. Posso pôr, por exemplo, 32. Como eu vou usar só em modo texto, pra mim tanto faz. Vou deixar como 16, porque eu não vou usar nada gráfico. E aqui em armazenamento, CD-ROM tá vazio, ó. Eu vou clicar aqui, vou vir aqui, clicar aqui nesse CD-ROMzinho, no cantinho, e vou apontar para a minha imagem do Debian. Então eu vou vir, selecionar um arquivo CD atual, e vou apontar para a minha imagem do Debian, o Debian 8, e vou dar OK. Tá? Apontei para a imagem ISO do Debian. Agora vai começar o processo de instalação do Debian. Se eu clicar aqui em iniciar, eu vou iniciar essa máquina virtual. Vou fazer isso. Eu vou segurar um pouquinho aqui na tela inicial para compartilhar só ela. Pera aí. Prontinho, agora eu estou compartilhando só a tela da instalação do Debian. William, tá bem visível aí a tela do instalador do Debian? Perfeito, muito bom. Então agora nós vamos fazer o processo de instalação do Debian. Vamos começar aqui do modo... ele tem um modo de instalação, que é o modo de instalação via interface gráfica, que é a opção ali de baixo, Graphical Install, né? Modo de instalação via interface gráfica. E tem o modo de instalação via modo texto, que é a opção de cima aí, Install, que é a instalação em modo texto. Eu vou fazer a instalação, o processo de instalação em modo texto, usando aí a opção de cima. Então simplesmente eu vou apertar a tecla Enter para começar o processo meu de instalação do Debian. O VirtualBox te informa, no meu caso aqui, que esse sistema operacional que eu estou virtualizando, ele funciona o ponteiro do mouse, ou seja, eu passo o mouse aqui dentro, não funciona ainda aqui dentro porque eu só estou no modo texto. Mas se fosse modo gráfico, eu já ia ter mouse dentro aqui, tá? Sem precisar tirar ou clicar na tela. Porque se você não tivesse integração, por exemplo, se está aí com Windows, se você clicar aqui dentro, para tirar o mouse daqui de dentro da máquina virtual, você tem que apertar o Ctrl do lado direito, tá? No VirtualBox. Mas isso ele te informa naquela mensagem ali em cima.
como meu sistema está integrado aqui com a máquina virtual, pode ser que no Windows também já venha integrado, dependendo aí da versão do VirtualBox. Eu acho que a última já vai estar integrada. E aí você consegue navegar aqui dentro tranquilamente. Então eu vou escolher aqui português, tá? Eu escolho com a seta do teclado porque não funciona mouse aqui dentro. Eu estou fazendo a instalação via sem interface gráfica, né? Então vou vir aqui português Brasil e vou apertar a tecla Enter. Ele fala continuar a instalação no idioma selecionado. Então vou colocar seta para o lado aqui e Enter. Sim. Qual é a localidade e fuso horário, né? Fuso horário aí do sistema. Eu vou fazer outra coisa aqui que é uma dica. Eu vou desligar a placa de rede, ó. Então eu vou vir aqui na minha máquina virtual dispositivos, rede, eu vou como se fosse desconectar o cabo, ó. Por quê? Porque senão durante a instalação o Debian vai querer fazer atualizações de pacotes pela internet, querer baixar novas versões de pacote, fazer atualização desses pacotes. Como eu não quero que ele faça atualização, porque vai até usar a minha internet, e eu estou fazendo a videoconferência, né? Então eu vou tirar essa opção, não quero fazer atualização, eu faço posteriormente, não tem problema nenhum. A gente pode fazer a atualização depois que instalar, quando quiser. Então eu desconectei o cabo ali. E aí eu vou vir aqui, país, território ou área. Vou colocar aqui Brasil. Vou dar Enter. Qual o mapa do seu teclado? Português brasileiro, é o padrãozão. Enter. E aguardar ele aí. Vai começar a fazer umas cópias de componentes adicionais, que basicamente ele está copiando os softwares que precisa fazer esse particionamento de disco. Então isso é uma etapa só para esperar mesmo. Tá verificando se tem alguma conexão com a internet e já configurando minha rede via DHCP. Vamos deixar ele aí. Não tem problema se não configurar a rede, porque a gente vai aprender isso tudo na prática depois. Então pode deixar ele no caso aí ele não vai achar nada, né? Meu cabo tá desconectado. E aí ele falou que a configuração falhou, não tem problema. Vou dar Enter. E vou vir aqui configurar a rede, ou não configurar a rede agora. E vou dar Enter. Nome da máquina, que é o nome do hostname, tá? O computador, aqui falando em sistemas Linux, o nome do computador a gente chama de hostname. Então aqui o nome da máquina, ele vem ali como Debian. Eu vou colocar aqui como Debian VirtualBox certificações. Vai ficar muito grande. Vou colocar Debian certificações 1, cert 1. Muito bem. Vou dar Tab para ir lá para continuar e vou apertar Enter. Falando nisso, o meu pendrive lá já terminou. Deixa eu abrir aqui. Aqui, ó, o William. Meu pendrive terminou, ó, já criou o CD bootável. Ele me dá uma saidinha, 661 megas copiados, tá? Perfeito, já tenho o CD bootável aqui no meu pendrive. Vou remover ele agora. E já é um pendrive bootável. Deixa eu voltar lá para a instalação. Muito bem, voltamos aqui para a tela de instalação. Ele pede a senha do root. É importante, ó, o root em sistemas do tipo Unix, né, Linux, BSD e etc e tal, é o administrador do sistema. Tá? Então é importante você colocar uma senha que você se lembre.
Apesar de não ser a coisa mais difícil do mundo, se você quebrar essa senha, né? Eu até vou indicar aí que eu tenho um vídeo no meu canal do YouTube que explico isso, youtube.com.br/prof. Juliano Ramos. Embora não seja a coisa mais difícil do mundo, porque qualquer sistema operacional, as pessoas podem pensar, ah, mas então isso é uma fraqueza do Linux, ele não é seguro. Mas qualquer sistema operacional que você tem acesso físico a ele, é fácil fazer isso, né? Ele não é seguro. Então, normalmente a gente quebra essa senha na hora do boot, quando é o GRUB, que é o gerenciador de boot. Você tem uma opção que você coloca para inicializar em modo simples, e aí ele vem sem senha de root, tá? Modo de restauração de sistema e tal. Então isso nesse videozinho, nesse canal, eu tenho lá como quebrar a senha de root durante o boot. Muito bem. Mas coloca uma senha que você se lembre nesse curso aqui pra gente começar já a terminar a instalação, começar a trabalhar com o root, tá? Vou pôr minha senha, vou dar Tab e Enter. Redefinir a senha novamente para ver se eu digitei tudo certinho. Falou que está tudo certo. E agora eu tenho que criar um usuário comum. Nome completo para o usuário comum. Um nome mesmo, completo. Juliano Ramos, vou dar Enter. E o nome comum, ó. Juliano, nome de usuário. Qual o nome de usuário? Juliano mesmo. Uma senha para o usuário comum. Repetir a senha para o usuário comum. Agora ele fala qual localidade que eu tô. Tô em São Paulo mesmo. Vou dar Enter. E vou aguardar que ele vai começar a me dar as opções para particionar o disco. Método de particionamento de disco. Eu tenho a opção assistido, usar disco inteiro. Assistido, usar disco inteiro. Usar disco todo com LVM, né? O que vem a ser LVM? De Logical Volume Manager, né? O que vem a ser LVM? LVM é um sistema que facilita você a criar novos dispositivos. Se você encaixar, por exemplo, um novo HD e somar esse tamanho desse HD ao seu atual. Por exemplo, você vai instalar, vou até colocar ali no chat, você vai instalar você vai definir 40 GB de HD para o sistema raiz do Linux, onde vai ficar todo o sistema operacional. Ele fica dentro do sistema raiz. Amanhã ou depois, seu HD tá chegando aos 38 GB, então não tem mais espaço para o sistema raiz. O sistema raiz pode dar um crash, tá ocupando todo o espaço. O que você faz? Se ele tiver em sistema LVM, vai ser possível você colocar um segundo HD. Então, digamos que você coloca um outro HD ou uma outra partição. Você colocou um outro HD de 80 GB e você é possível adicionar esses 80 GB ao 40 ali. Então, a partição raiz ela vai pegar os dois HDs ou os dois caminhos de partição. E aí o seu raiz vai estar com 80, 90, 100, 110, 120 GB. Porque vai somar 80 mais 40 aí. Então você vai ter a partição raiz de 120 GB. Então isso só é possível quando você está utilizando LVM. Em breve eu vou fazer uma dica bolachinha lá no meu canal do YouTube só sobre LVM. Então depois vai ser possível vocês assistirem. Então eu vou deixar aí. Depois aí no curso eu compartilho aqui também esse especial aí sobre LVM. Mas beleza. Nós agora vamos aqui na opção manual. Vamos dar Enter aqui na opção manual. E aí ele vem lá as opções. Particionar disco, né? Eu vou vir aqui na opção do HD que ele identificou, que é o HD de 8.6 GB VirtualBox Hard Disk. Se eu estivesse instalando nativamente, ia mostrar o nome do meu HD ali, que marca que é o modelo do meu HD e o seu tamanho aí em gigabytes, né? Se o HD é de gigabytes. Então vou dar Enter aqui. E ele fala, criar nova tabela de partição, porque o dispositivo está vazio. Eu vou clicar em sim. E aí tem lá espaço livre embaixo, né? Já criou uma nova tabela aí. Espaço livre 8.8 GB. Eu vou dar Enter.
E ele vem aqui, criar uma nova partição. Sim, vou dar Enter. Qual o tamanho dessa partição? Ele já está pegando o tamanho total, 8.6 GB. Então, se eu quisesse uma partição só, eu ia fazer isso, mas eu não vou fazer uma partição só, porque eu vou criar uma partição chamada swap. Depois nós vamos falar sobre particionamento de disco e a gente vai entrar em detalhes, tá? Para entender melhor o funcionamento disso. Mas nesse momento eu vou colocar aqui que eu quero 7 GB para o meu sistema. Então 7G, que vai ser 1 GB para minha swap. Vou dar tab, clicar em continuar. Qual o tipo de partição? Primária. Quando a gente está falando do sistema, que não é o sistema GPT, que hoje permite até 128 partições, quando nós estamos falando do sistema padrão de particionamento de disco, ele só funciona assim, ele permite 4 partições primárias, vou jogar aí no chat, ó. Sendo que dessas 4 partições primárias, uma vai ser estendida e vai permitir 12 partições lógicas, totalizando 16 partições que a gente pode ter no dispositivo, no HD normal aí. Isso não estou falando do sistema GPT, que é mais moderno e que me permite criar até 128 partições, tá? Então, padrãozão, a gente pode criar só 16 partições, sendo 4 partições primárias, uma partição estendida e 12 lógicas. Então, assim, eu só posso criar partição lógica quando eu criar uma estendida. A estendida, ela não tem nada dentro dela, assim, não vou conseguir colocar um sistema de arquivo, ela não armazena informação. A estendida, ela é só um ponto dentro do HD que está mostrando que tem mais partições. Então, na verdade, partição usável, é até uma pergunta de LPI. Quantas partições usáveis você vai ter no disco no sistema partição normal? Aí, que não é GPT. Você tem 15 partições utilizáveis, né? Porque uma delas vai ser a lógica. Então a lógica ela não é utilizável para você armazenar arquivos e tal. Ela é só um endereçamento dizendo que você tem outras partições lógicas ali. Então são 15 partições. Seriam 3 partições primárias, uma estendida e 12 partições lógicas. Então, utilizando mesmo, só teria 15. Tipo de partição primária, vou dar Enter. Ele fala, você quer começar essa partição do início ou do final do HD? Início. Aquela opção ali para começar do final é, por exemplo, onde pode ser utilizada? Eu tenho um HD que ele tá cheio de bad block no começo do disco, né? Cheio de falha nos primeiros clusters. Então eu instalo o Linux ao contrário, para ele ler o disco do final do disco para cá. Usar como? Sistema de arquivos com journaling em XT4 é a melhor opção que você tem para particionamento, tá? A gente tem hoje opções mais modernas, XFS, você tem BTRF, que são opções até mais rápidas. Ó, se você vir, você tem aí XFS, BTRFS. São opções até mais rápidas, porém o EXT4 ele é o mais testado em testes que eu já tive pessoal em utilização nesses mais de 13 anos com Linux. Sempre o EXT4 ele é uma implementação, uma melhora do EXT3. Eu sempre utilizei EXT3, depois passei para o EXT4. O journaling é um sistema que ele vai te precaver de falhas. Então quando cai energia elétrica, quando o sistema volta, ele normalmente tem essa recuperação de dados, tá? Então o XT4 aí é uma opção fantástica para a gente utilizar. Existiu o Razer FS, mas assim, ele não está sendo atualizado, mas ainda é bom, é um bom sistema, muito bom a questão de falhas, tá? Que é o Razer FS. Mas no padrão eu utilizo aí o meu sistema XT4. Então vou dar Enter. E beleza. Ponto de montagem. A gente vai deixar aqui como raiz, ó. O sistema raiz. Se não tiver um ponto de montagem, não dá para instalar o Linux. Então o ponto de montagem vai ser o raiz. E vou clicar aqui em finalizar a configuração da partição. Dá Enter, né? Criei a primeira partição com 7 GB, ó. Aquele F simboliza que ele vai formatar essa partição. Embaixo está sobrando um espaço de
1.6 GB, tá ali como espaço livre. Eu vou vir embaixo aqui, eu vou apertar a tecla Enter, vou apertar Enter de novo para criar uma nova partição. Novo tamanho 1 GB, vou dar Tab e vou dar Enter. Vou criar ela como primária também. E ele automaticamente está pensando que eu vou fazer o /home. Esse /home a gente poderia instalar numa partição em separado. Por quê? Porque ele ia... seria como, por exemplo, quando quem instala o Windows com as partições C e D. Onde C você instala o Windows e D para os arquivos, né, de backup e tal. Se corromper o Windows, você apaga lá o C, mas você tem os seus arquivos em D. Seria mais ou menos essa ideia. O /home é onde ficam os diretórios dos usuários. Todo usuário que você instala no sistema Linux, ele fica em /home. Então, se a gente separasse isso, eu fazia uma instalação, por exemplo, aqui de 80 GB aqui por raiz e colocaria lá 500 GB por /home. Então o que acontece? Amanhã ou depois eu vou reinstalar o Linux, instalar uma nova distribuição de Linux. Eu não formato o diretório home, só aponto o diretório home e vai estar lá meus arquivos e tudo mais, eu não vou perder nada, tá? Nesse caso, como o HD é pequeno, eu não vou separar o /home, né? Porque é um HD só de 8 GB e tal, só tem 1 GB sobrando. Eu não vou fazer isso, eu vou fazer o que? Eu vou vir aqui usar como, tá? Sistema de arquivos, ext4, eu vou dar Enter e vou escolher como área de troca swap. O que vem a ser a swap? A swap, ela é um ponto no HD, então é um particionamento, é um espaço no HD que ele emula a memória RAM. Então quando seu computador ele atinge o topo aí da memória RAM, para ele não crashar, né, para ele não travar, né, não entrar em crash aí, ele pega esse HD e emula como se fosse uma memória RAM. Né, fazer o serviço de memória RAM. Bom dia, Wagner. Bom dia. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Chegou um pouquinho atrasado, hein, meu? Não conseguiu acordar cedo? Imagina, vamos que vamos. E depois tem as aulas gravadas. Aí você assiste a aula gravada para pegar o comecinho aí, tá? Sempre vou estar gravando. Se não tiver ninguém aqui, eu vou entrar e vou gravar, chegando os alunos, porque a grande maioria dos alunos já me informou que vai assistir só a aula gravada, porque de manhã tá trabalhando, porque não tem problema nenhum. Então vamos lá, continuando. Então essa swap, ela seria essa área de troca, né, como uma memória RAM. Então ela vai emular o funcionamento da memória RAM. Mas qual o problema disso? É que como o HD ele é muito mais lento do que a memória RAM, quando você atinge o ponto da sua máquina, do seu servidor que está utilizando a swap, você vai sentir uma queda considerável no desempenho da sua máquina, tá? Porque aí você já está utilizando aí até a swap, que ela é bem mais lenta. Existiam regras assim na internet, pessoas que diziam que você tinha que sempre criar a memória RAM com o dobro do tamanho a memória swap sempre com o dobro do tamanho da sua memória RAM. Portanto, pessoal, no entanto, isso não é uma verdade. É aí que eu entro sempre com a questão que eu falo que sempre você deve procurar boas informações, boa documentação relevante. Não acreditar assim em tudo que você vê na internet. Por quê? Porque seria um desperdício. Imagina hoje, você tem na sua casa, como eu tenho aqui um notebook que eu estou fazendo essa conferência com vocês, é o notebook com 6 GB de memória RAM. Eu utilizo o Linux aqui, Debian, e estou virtualizando através do VirtualBox, instalando um Debian aqui com 500 MB. Então o meu sistema em si está usando 1 GB de RAM. Com essa virtualização já foi meu uso aí para 1.500 de RAM. Eu estou longe de utilizar os meus 6 GB e muito mais longe ainda de precisar de uma swap. Então assim, eu tenho bastante espaço em RAM. Nesse caso, se eu tivesse indo nessa teoria, eu teria que separar 12 GB do meu HD para memória swap, sendo que na verdade quase nunca eu vou utilizar minha memória swap. Então você tem que pensar o seguinte: qual é a política? O servidor vai utilizar muito banco de dados, banco de dados vai usar bastante, né?
Então você tem que pensar o seguinte, você vai trabalhar aí com gráficos, né? Blender e etc e tal, que vai usar bastante recurso. O quanto que eu utilizo de recurso, quanto que eu acredito que eu vou utilizar de recurso nessa máquina. Então, extrapolando esse recurso, eu vou precisar de memória swap. Então, quanto que eu crio de swap? E aí, baseado nessas informações que você vai previamente pesquisar, aí você define um tamanho para você não fazer algo que você vai ter desperdício. Eu posso criar arquivo de swap, sem problema nenhum depois. Então, assim, instalei a minha máquina sem nenhuma swap. Quero criar uma memória de swap para ela. Posso criar um arquivo e apontar esse arquivo e utilizar ele como uma memória swap. Mas assim, como hoje em dia nós temos HDs grandes, né, e tal, eu já crio normalmente aqui para essa máquina eu criei uma swap de 3 GB. Porque hoje em dia meu HD é de 1 TB, então não ia nem fazer cosquinha, né? Então fui lá e criei 3 GB. Mas aí cabe a você analisar a melhor opção para você. Não tem uma regra básica específica que eu vou falar para você. Depende caso a caso, tá? Então vou vir aqui, finalizar a configuração da partição, vou dar Enter. Então eu criei aqui o raiz 7 GB e 1.6 GB para swap. Ele está com F nas duas opções, porque ele vai formatar esses dois, tá? Muito bem. Então nós falamos sobre o LVM um pouquinho, o que seria, eu expliquei um pouquinho o que seria o LVM, que você permite colocar mais HDs ou mais partições, né, e ir somando isso. Então você criou lá a partição raiz com 80 GB, está sendo ocupado 76 GB, vai dar problema no seu sistema. Se você fez no sistema LVM, você pode pegar e colocar um segundo HD aí de 1 TB e adicionar esse 1 TB àquela partição raiz, tá? Sem precisar formatar o sistema, reinstalar nem nada. Só adicionando ele já vai enxergar lá que tem aí mais espaço. Mas aqui não é o caso que nós estamos fazendo. Nós estamos fazendo uma partição comum. De LVM eu vou falar talvez um vídeo lá no meu canal do YouTube, e aí eu subo aqui para vocês. O RAID também, que se você ver que tem uma opção de RAID. RAID é um sistema aí para redundância. Então, diferente do LVM, que eu vou adicionando mais espaço em disco, ele ali você pode definir 2 ou 3 partições e tal, que vão trabalhar gravando a mesma coisa ali em redundância. Se uma der problema, se der crash, você tem cópias de redundâncias ali em tempo real, tá? Então, para a questão de segurança, para perda de dados, sem dúvida a RAID é a melhor opção. Normalmente servidor web usa LVM porque precisa sempre estar aumentando espaço para o cliente e tudo mais. Então a LVM é a melhor opção, tá? E vamos aqui embaixo, finalizar o particionamento, escrever as mudanças no disco. Vou dar Enter. Ele fala se eu desejo escrever as mudanças no disco. Vou colocar para o lado sim. Vou dar Enter. E aí ele vai começar a instalação aí, propriamente dito, do sistema básico. É uma etapa que a hora que é só aguardar mesmo. Lembrando que a gente faz a instalação só do CD1 nesse treinamento, que é modo texto, sem instalar modo gráfico aí, pra gente não se perder com interface gráfica. Vamos trabalhar aí no modo espartano de aprendizado. Então a gente vai começar o treinamento já na linha de comando, no shell, e vamos embora utilizando linha de comando, tá? Configurar todo o sistema sem precisar de recursos gráficos. Então vamos aguardar a instalação do sistema, demora um pouco esse trecho aí. Enquanto isso daí, faz uma pequena descrição de vocês aí no chat, os que entraram, o Wagner aí, o William, se vocês já trabalham ou não trabalham, se já conhece Linux ou não, coloca um pouquinho aí de vocês. Já conhece Linux, não conhece, se já conhece, se trabalha com isso, se não trabalha, o que pretende, é legal. Legal, o William já trabalha com Linux. Mas você, William, trabalha com Linux, administra um servidor com Skid, então você já tem um conhecimento melhor. Legal. Boa. Então você já tem um conhecimento bacana aí, William. Já atua na área.
começando. Legal. E esse servidor que você trabalha é Debian? Oh, show, hein? Aí sim, muito bom. E você, Wagner? Trabalha na área, já conhece o que de Linux? É iniciante? Wagner, tá me ouvindo? Bom, pessoal, então aqui, ó, continuando aqui, ele fala se eu quero ler outro CD. Então, por exemplo, se eu estivesse instalando via CD mesmo, tivesse gravado um CD do Debian, nessa etapa eu ia abrir meu drive de CD-ROM, ia tirar o CD, né, do Debian CD1, ia colocar o CD2 e ia colocar em sim ali. Ele ia verificar no CD2 novos pacotes. Normalmente o CD1 do Debian, acho que o Wagner caiu. Normalmente o CD1 do Debian, ele tem aí os pacotes básicos, que é o que nós vamos utilizar aqui. Já dá para instalar o Debian em modo de linha de comando. E o CD2 tem aplicações como ambiente gráfico, né, o KDE e tal, já tem no CD2 aí. Mas nós vamos aqui no modo sem interface gráfica, então não tem o CD2, vou colocar não e vou dar Enter aqui. Ele fala se quer usar um espelho de rede, né? Se eu tenho, por exemplo, um gerenciador apt instalado num servidor e tal. Vou colocar não. E aí agora ele vai falar aí os softwares que vai instalar e começar o processo de instalação propriamente dito. Então, mais um pouquinho de paciência aí. Fala se eu quero participar do concurso de utilização de pacotes, quer mandar dados estatísticos, né, para a comunidade Debian. Vamos ajudar a comunidade aí. Aí fica a critério seu, pode pôr não ou sim, não tem problema. É mandar dados estatísticos dos pacotes que você utiliza. Escolha o software a ser instalado. Se você vai instalar o ambiente de trabalho Debian, tá? Utilizações tanto só dá para escolher essa opção, porque eu só estou instalando via CD. Então eu vou dar Tab e continuar. E agora sim, vai fazer a instalação de pacotes. Tem que aguardar esse processo de instalação de pacotes. No final da instalação de pacotes, ele vai me perguntar aí se eu quero gravar isso na MBR, né, que é o Master Boot Record, é o primeiro cluster aí, o espaço do HD. E nesse espaço é onde fica instalado o bootloader, que é o carregador de boot. Nesse caso, a gente utiliza o Grub, que é um padrão aí, Grub 2, um padrão até para prova LPI. Então ele instala sozinho pra gente no final esse bootloader, tá? Se nós estivéssemos usando o sistema de particionamento lá com EFI, né, quando seu HD é EFI, você tem que definir sempre no começo do HD um espaço para esse sistema de boot. E vai ser o sistema GPT, ele vai instalar sozinho também nesse espaço aí para boot. O Grub vai se instalar nele. Então é um pequeno pedaço de partição que a gente coloca essa partição aí para o sistema EFI. Então se quem tiver dificuldade com isso daí, pode colocar dúvida lá no fórum, a gente faz um tutorialzinho lá e tal. Mas o Debian é bem tranquilo também para instalação em HDs que tem essa trava aí de segurança aí, imposta pela Microsoft. Faz tempo, William, que você trabalha com o servidor Linux?
Show. Show. Então já manja bem. Você ganhou esse treinamento, William, no sorteio que eu realizei? Oh, que show. Muito bom. Trabalha à tarde? Ou agora cedo? Ou já tá no trabalho? Eita, nós. Aí sim, hein? Gostei de ver. Deus ajuda quem cedo madruga, pô. Ah, que maneiro. É, chegou por uma necessidade, né? Você precisava aprender de qualquer jeito, né? Show, show. E qual é o nome da sua empresa? Faz o quê? A empresa que você trabalha? Distribuidor atacadista. Legal. Nessa etapa aqui, nós temos que colocar ele para instalar no registro mestre de inicialização, que é MBR, tá? Então, em sim, vou dar enter. E aí ele fala para informar o HD, ó. Eu vou no de baixo aqui, ó, /dev SDA, é aí que ele vai instalar o meu bootloader. O nosso bootloader, carregador de boot, é o Grub 2, padrãozão aí do Deb, da prova LPI, tá? Então vou deixar ele instalar aí, finalizando. A instalação está completa, tá? Eu der enter aqui, ele vai reiniciar com o meu Debian já instalado e pronto para ser utilizado. Muito bem, então tá lá instalado lá o meu Debian, pronto para ser utilizado. Vou melhorar aqui um pouquinho. Legal? Fazer login aqui com o meu usuário root. E tá aí instalado o meu sistema. William, tá dando pra ver legal aí minha linha de comando? Tá instalado legalzinho aí, tá? Belezinha? Ah tá, sumiu a tela da linha, pera aí. Prontinho. E agora, tá dando pra ver legal? Ah, eu que desabilitei aqui. Legal, já tá instalado aí, já fiz meu login como root. Já tá tudo beleza o meu Debian. Perfeito? Comando para mim alterar entre o usuário comum e o root é o comando su espaço, por exemplo, Juliano. Su espaço root, vai pedir a senha de root. Lembrando, quando eu estou como root e vou trocar para o usuário Juliano, é importante eu colocar su espaço traço Juliano. Por quê? Porque quando eu coloco o traço,
eu falo para ele fechar todas as minhas variáveis de ambiente. E poderia acontecer o seguinte: se eu faço o login com SU Juliano, tem muita coisa, muita janela aberta aí, muitos ambientes, possa ser que o Juliano ainda herde algumas permissões de root, o que não é seguro. Então sempre é importante a gente ter esse costume de colocar o tracinho depois do SU, tá? Então é uma questão aí de segurança. Então o comando SU eu altero entre os usuários. Nós vamos acompanhar esse treinamento, seguir a nossa apostila. Então nós temos uma apostila lá na página do aluno no ambiente de aula, que é um e-book. Na verdade, eu utilizo ele também como e-book, eu até distribuo ele no modo free aí na net. Então nós vamos utilizar ele como base para esse nosso treinamento. Então nós vamos utilizar esse e-book aí, tá? Bom, essa é a primeira aula. Foi uma aula tranquila. A gente fez a instalação aí. Eu vou fazer agora, a gente vai finalizar aqui essa aula. Eu vou subir esse vídeo, vai ficar disponível já no ambiente. Para quem não assistiu aqui ao vivo, todos os alunos praticamente vão assistir ela gravada. E na próxima aula a gente começa a usar aí a linha de comando, basicamente do Debian. E também, caso necessário, a gente faz a instalação do CentOS aí, para mostrar como é o processo de instalação do CentOS, que não é muito diferente do processo do Debian, tá? É a questão de alocação de disco e tudo mais. Então, comando para mim desligar a máquina, eu posso utilizar o comando shutdown como root. Então o root só que tem direito de desligar o computador. Posso usar o comando shutdown -H para definir uma hora, por exemplo, eu vou desligar daqui 5 minutos, ou shutdown H now para desligar agora. Então vou dar o comando shutdown. Deixa eu voltar aqui para minha tela toda. E desliguei a máquina. Então assim, hoje terminamos bem rápido, 8h20, a primeira aula, mais uma aula de apresentação, né? Preparando um ambiente para vocês se conhecerem aí e saber o ambiente. Lá no fórum, eu vou criar o fórum, na verdade não está lá ainda o fórum público. Eu vou criar um fórum público, eu vou pedir para vocês se apresentem aí, os alunos que estão assistindo via gravação. Entra lá no fórum público, se apresentem. Eu vou criar o fórum daqui a pouquinho e vou subir essa aula, eu vou deixar ela disponível. Essa primeira aula eu vou até distribuir ela lá no YouTube, mas as próximas elas são restritas apenas aos alunos. Então é isso aí, pessoal. Obrigado, no caso o William, obrigado a todos que vão assistir aí, né? Por acreditar em nosso treinamento, por estar junto com a gente, quem vai estar assistindo via gravação. E a gente encerra hoje aí, foi bem tranquilo, tá? Normalmente vai ser o encontro das 7 às 9, mas dependendo do conteúdo, a gente termina antes, ou pode terminar até um pouquinho, passar um pouquinho, mas normalmente 9 horas a gente termina. Mas normalmente a gente vai acabar terminando sempre antes, né? Dependendo do conteúdo, porque não adianta eu começar um outro conteúdo onde eu não vou conseguir terminar. Sempre para ter uma base bem legal. Então é isso aí, William. Um bom dia para você, um bom trabalho, que Deus te abençoe. E vamos que vamos aí. Até a próxima aula, continua com a gente aí. Beleza? Valeu. Muito obrigado.